Tá gravando. Beleza, então. Então, boa noite a todo mundo. Para quem me conhece, eu sou Patrícia. Eu sou coordenadora da residência em pediatria do Hospital de Bom Sucesso e presidente do comitê de ensino da SOPERJ. Então, essa aula de hoje faz parte, seria como se fosse aquele curso dos residentes, que a gente não pôde fazer esse ano presencial. Então, hoje é uma das apresentações de caso clínico que a gente vai fazer. É um caso clínico triste, mas muito interessante, muito raro da gente ver sobre raiva humana, que vai ser apresentado pela Caterine, residente do IPPMG, e quem vai supervisionar e fazer a mediação é a Sibeli, que é a preceptora dela. Então, vocês podem começar. Eu vou pedir, então, para todo mundo, quando no final, se precisar perguntar, se quiser perguntar alguma coisa, que fale no chat, e aí a gente abre para perguntas no final. Tá bom? Boa noite, vamos começar. Só um pouquinho, Caterine. Deu um creca aqui. Você quer falar um pouquinho de você? Então, gente, eu sou Caterine, eu sou R4 do Serviço de Infectologia do IPPMG. Eu trouxe esse caso para apresentar para vocês. Um caso que acho que todo mundo sabe que aconteceu no Rio de Janeiro, de raiva humana. Aconteceu em março com a gente. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar sobre raiva humana. Vou falar primeiro sobre o caso clínico e depois eu vou comentar um pouquinho sobre raiva. O nosso paciente era o EAC, de 13 anos, sexo masculino, tinha 57 quilos, era morador de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. A queixa principal que a mãe relata para a gente era dor em membros inferiores. De HDA dele, os sintomas se iniciaram no dia 20 de fevereiro, quando ele apresentou febre, odinofagia e cefaleia. A mãe levou ele numa UPA de Angra e ele foi diagnosticado com uma amidalite. Foi prescrito amoxicilina, foi liberado e ele teve melhora dos sintomas. Quando foi no dia 23 de fevereiro, ele inicia essa dor em queimação nos membros inferiores, principalmente na perna esquerda. Ele chega a procurar atendimento mais 2 vezes, atendimento médico, e ele é liberado como uma provável dor ortopédica, ele foi liberado com anti-inflamatório. No dia 5 de março, essa dor, que antes era uma dor intermitente, ela passa a ser uma dor intensa, que não cedia com analgésico normal, não estava cedendo com AINE, que estava prescrito, e era uma dor contínua, durava o dia inteiro. E, além disso, ele passou a apresentar uma labilidade de humor e apareceu a fotofobia. Foi um dos primeiros sintomas a nível do sistema nervoso central. Ele retorna, então, à emergência. O médico da emergência faz exames laboratoriais, que o que a gente tem relatado em prontuário era um hemograma. Então, ele tinha uma hemoglobina normal de 14,2, hematócrito de 41, VCM de 90, um leuco nada expressivo, nada muito que chamasse muito a nossa atenção, de 12.700, tinha até um predomínio de neutrófilo em detrimento dos linfócitos, com plaquetas normais e um PCR de 4,2, que eram só um pouquinho acima do limite. E ele é liberado novamente para casa, tá? No dia 6 de março, ele para de andar. A mãe fala que ele não consegue mais deambular, e quando é no dia 7 de março, é que ele apresenta um quadro neurológico mais florido, digamos assim. Ele apresenta um quadro ascendente, com dor, parestesia, fraqueza nos membros inferiores, e ele apresentou alteração do sensório também, com irritabilidade, cialorreia, né? Ele era uma saliva um pouco mais importante, e ele acaba sendo internado no Hospital Municipal de Angra dos Reis. Pode passar, Sibeli. E aí, no próprio dia 7, ele realiza uma tomografia de coluna lombar, bacia e crânio, que foram normais, tem o laudo normal, e foi, então, solicitado um parecer do neurocirurgião do hospital. E por conta dessa perda, né, de força muscular nos membros inferiores, e o neurocirurgião ele já avalia e já vê que ele tem uma arreflexia generalizada,
E nesse dia, no dia 7, ele já vinha com um quadro de febre arrastada há uma semana. O neurocirurgião aventou a hipótese de síndrome de Guillain-Barré para ele e indicou a realização de uma punção lombar e de uma ressonância de coluna. Ele foi conseguir fazer a punção lombar no dia 9 de março, então ele tinha um líquor com 15 células, que não era nada, assim, né, que a gente considere tão expressivo. Tinha predomínio de linfócitos, 2 hemácias, proteína de 23 e glicose de 35. A rigor, não era um líquor que chamaria tanta nossa atenção assim. E aí, nesse dia, ele evolui mais ainda com uma cialorreia. A mãe relata que nesse dia ele ficou bem desconfortável, e ele é colocado em oxigênio terapia sob máscara. No dia 10 de março, ele realiza a ressonância de coluna. A de coluna torácica era normal, e a de lombo sacra, ele tinha pequenas hérnias, né? Tinha pequenos pensamentos de discos intervertebrais, de L3, L4 e L4, L5, e nada que justificasse algo ortopédico, né? Uma causa ortopédica. E ele é liberado pela parte da neurocirurgia. Ele acaba evoluindo com taquicardia, taquipneia, e ele é internado na UTI em ventilação mecânica. Nesse dia também é iniciado para ele ceftriaxone por conta de um infiltrado na radiografia de tórax. Tem a radiografia no próximo slide. Era foto da foto, gente, então a qualidade não ficou muito boa, mas, assim, pessoalmente, não era uma radiografia também que chamasse tanto a atenção da gente. Pode passar. Então, de HPP dele, ele era previamente ígido, uma criança ígida, e ele tinha tido uma mordedura de morcego no dia 27 de janeiro, no 5º pododáctilo do pé esquerdo, então no 5º dedo, né, no dedo mindinho, e ele recebeu o soro antirrábico 3 horas depois do acidente. A mãe leva ele na unidade de saúde e ele chegou a receber o soro antirrábico. Só que depois ele não foi levado para realizar as vacinas, as doses de vacina, apesar de ter sido orientado pela equipe de saúde da unidade, mas tinha uma questão de que a mãe não queria que ele fosse mais furado. De história vacinal dele, ele tinha a 2ª dose de HPV atrasada, ele tinha todas as doses para poliomielite. De história gestacional, parto e neonatal, ele foi uma criança a termo, com um peso bom, Apgar de 8 e 9. E de história social e familiar, ele era morador de uma área rural de Angra dos Reis, que era o Parque Mambucaba. Tá? E, assim, como que aconteceu esse acidente de morcego? Só para a gente contextualizar, por que foi no pé? Ele era morador da área rural e ele foi alimentar os porcos no chiqueiro. Foi um acidente diurno. E a gente sabe que os morcegos eles têm hábitos mais noturnos. E esse morcego ele estava caído no chiqueiro. Normalmente, quando o morcego, ele fica doente, ele perde o radar dele, né? Que ele voa baseado em radar. Então, quando o morcego ele está caído no chão, que não é o habitat natural, digamos assim, né? A terra em si, ele vive em árvore, voando, normalmente está associado a caso de raiva. Normalmente o morcego vai estar doente. E ele estava caído no chão do chiqueiro, o menino pisou no morcego e aí o morcego mordeu. Quando ele morde a primeira vez, ele tenta matar de novo o morcego, pisa a 2ª vez. Então ele é mordido 2 vezes no pé. Só para contextualizar por que foi no pé, né? Não foi em uma parte mais alta do corpo. Pode passar. E aí, assim, a primeira citação que tem de mordedura do morcego desse menino foi no dia 11 de março, pelo menos no prontuário que veio pra gente, já que não veio o prontuário todo. Mas ele chega, assim, no dia 11, com uma PA de 120/80, então ele era estável, tinha frequência respiratória de 16, 82 de frequência cardíaca, ventilava em PSV, tinha um RAIS -3. Ele estava sedado com midazolam, tinha pupilas isocóricas e hiporreagentes e mantinha essa cialorreia apesar da intubação dele. E aí, nesse dia, no prontuário, é quando tem a primeira indagação para raiva, para algum tipo de neuropatia periférica, algum tipo de neuropatia a esclarecer. A partir do momento que foi aventada a hipótese de raiva, foi realizado contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que orienta, então, a coleta de
líquor, soro, saliva e realização de uma biópsia de folículo piloso para a gente pesquisar o vírus da raiva. E, além disso, foi indicado iniciar o protocolo de Milwaukee com ketamina, sapropterina e amantadina para ele. Ele tinha um leuco de 21.700, ele já tinha tido um aumento de leuco nesse dia, mantinha um predomínio de segmentados, para vocês verem que não era um predomínio de linfócitos, plaquetas normais, uma glicemia de 60, função hepática, renal ok também, um PCR de 11,8, também não era tão elevado pelo corte do hospital de origem. E aí, nesse dia, o hospital municipal, né, o município pede transferência para o IPPMG, porque o IPPMG, na questão de pacientes pediátricos, né, ele é referência do complexo hospitalar da UFRJ para o tratamento de raiva. Pode passar. Ele chega no dia 12 de março, no IPPMG, e ele apresenta uma parada cardiorrespiratória durante o transporte entre a ambulância e o setor do CTI. Ele já apresentava pupila midriática, fotoplégica, ele é revertida, né, essa parada cardiorrespiratória com adrenalina, e ele apresenta uma hipotermia importante no momento da parada. E foi observado que ele tinha um nistagmo bilateral, horizontal e intenso, e movimentos ritmados de pescoço. Ele fazia um movimento para frente do pescoço, e foi realizado o ataque de fenitoína e fenobarbital para ele, pensando num quadro convulsivo. A princípio, no hospital de origem, ele não tinha esse relato de convulsão nem de nistagmo. Ele chega a fazer uma reposição de potássio, porque ele também tinha uma hipocalemia importante, só que 1 hora depois ele apresenta uma nova parada cardiorrespiratória e é iniciado para ele o dripping de adrenalina. Introduzem, né, a ketamina, porque a princípio ele estava só com midazolam, então introduzem a ketamina. E no primeiro exame físico de chegada do CTI, ele já não tinha reflexo de tosse, ele tinha um Glasgow 3, um RAIS -5, as pupilas não eram fotorreagentes, ele tinha uma anisocoria de predomínio da pupila esquerda sobre a direita. Ele não tinha reflexo óculo-cefálico, córneo-palpebral, não reagia à dor e ele não tinha drive respiratório. Então, ele estava numa situação de um coma a reflexo. E aí foi observado que, além disso, ele tinha uma lesão puntiforme hipercrômica no 5º pododáctilo do pé esquerdo, na parte lateral do pé. Então, era bem pequeno, bem, assim, passaria desapercebido se não houvesse esse relato para a gente. Depois do ataque, né, das doses de fenitoína e fenobarbital, os movimentos ritmados do pescoço, da cabeça, eles pararam, mas o nistagmo, ele era importante, ele foi mantido, ele era um flutter, que a neuro descreveu como um flutter ocular, era um movimento rotatório do globo ocular, e foi mantida para ele também a amantadina. A gente optou, a CCH optou por manter o ceftriaxone em conjunto com a equipe do CTI, e a gente, enquanto CCH, também orientou a precaução para ele de gotícula e de contato. Foi funcionado um acesso venoso profundo, porque o paciente também não tinha, e a gente deu o prosseguimento ao protocolo de Milwaukee, com vitamina C parenteral, glicoinsulinoterapia, protetor gástrico com omeprazol, zerou a dieta dele, ele apresentava um líquido bem acastanhado no resíduo gástrico. Foi suspenso o fenobarbital, porque fica fora, né, do protocolo, que depois eu vou falar, a prescrição do barbitúrico. Foi iniciado para ele uma salina hipertônica e corticoide também. Pode passar, por favor. E aí era a lesão dele no pé, que assim é muito discreta, né? Não tinha sinais de flogose, de celulite, ele em momento nenhum tem esse relato pela mãe, inclusive, só tinham essas lesões residuais hipercrômicas. Pode passar. E aí no dia 12 de março, que foi o primeiro dia dele com a gente, na madrugada ele acaba evoluindo com uma hipotensão, com predomínio de hipotensão diastólica. Foi iniciado, então, além do dripping de adrenalina que ele estava, o dripping de noradrenalina, e foi-se constatado que ele estava num choque neurogênico, né? Ele tinha uma desautonomia importante. Ele começa a apresentar um quadro de hiperglicemia, que a princípio ele não tinha. Foi iniciado para ele também nimodipina. Esse foi o nosso hemograma da admissão, com leuco de 15.400, com 73 segmentados. Novamente, não tinha predomínio de linfócito. Plaqueta normal de 385 mil. O nosso PCR, que o corte
é 5, já era 50, já era mais aumentado. E aqui ele tinha um potássio de 4,1 que estava corrigindo, né? Ele estava com uma manutenção de potássio. Foi realizada a biópsia pela dermatologia do folículo piloso e coletada a amostra de saliva também. Ele inicia um quadro de poliúria, ele foi sondado, inicia um quadro de poliúria, mantém muita oscilação pressórica durante a madrugada e apresenta um pico febril também com a gente. Pode passar. Então, assim, ele, só lembrando que ele apresentava hipotermia importante e aí ele faz uma febre. No dia 13 de março, foi iniciada a sapropterina para ele. A gente recebe pela Secretaria de Estado de Saúde, foi suspenso o pepino. Obrigada. E ele mantinha ainda o nistagmo. Apesar da sedação, ele mantinha o nistagmo. Foi iniciada para ele uma dieta interal. E o ajuste de amina, ele era frequente, várias vezes ao dia, porque a PA oscilava muito, o tempo inteiro. Nesse dia, foi realizada a primeira medida da bainha de mielina, da bainha do nervo óptico, com a ajuda do ultrassom, a beira-leito, o ultrassom ocular. E aí a gente observou que tinha 6 milímetros, né, a espessura, a ferição, que é ali entre o ponto A e B da figura. Ali é o globo ocular e embaixo a bainha do nervo óptico. E, assim, abaixo de 5, a gente fala que não tem edema de papila. Entre 5,5 e 6 pode ser duvidoso, e acima de 6 é edema de papila. Então, é hipertensão intracraniana. Então, assim, é um exame que ele é feito à beira-leito, ele é prático, ele é indicado para o diagnóstico da raiva, né, para complementar. E ali é só a foto mostrando a realização no leito. Pode passar. No dia 14 de março, foi a única vez que foi observado um discreto reflexo fotomotor por um dos plantonistas, mesmo com raios -5 do paciente. E nesse dia a gente repetiu o ultrassom de nervo óptico, foi o Dr. Rafael Galiez, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que realizou para a gente, e no olho esquerdo ele tinha uma ferição de 5 e no olho direito ele tinha uma ferição de 7. Então, ele mantinha ainda o edema de papila. No dia 16 de março, as hemoculturas de entrada dele, foram 2 amostras, fecharam negativas. Ele começou a necessidade de um ajuste fino da natremia e a gente coletou nova amostra de saliva. No dia 17, a gente identificou que ele era colonizado por MARSA, sensível à clindamicina e à sulfa, e foi coletada nova amostra para análise, enviada para o LACEN. Pode passar, por favor. No dia 18 de março, a gente suspendeu a sedação do paciente para poder realizar o eletroencefalograma. E aí, no eletroencefalograma, ele apresentou uma baixa amplitude de, no máximo, 25 micro, né, de amplitude, e ainda a gente não podia fechar ele no protocolo de morte encefálica, porque a gente precisava de uma amplitude menor que 2. E, então, não fechava critério de exame, né, complementar para morte encefálica, e a própria encefalite por raiva, ela pode mimetizar uma morte encefálica. Então, essa é uma das limitações da abertura do protocolo de morte encefálica no caso da encefalite por raiva. Ele também não tinha possibilidade de fazer nenhum exame de imagem, de neuroimagem, né, para ajudar no protocolo, na abertura do protocolo, porque ele era muito instável da PA. E a gente optou por iniciar a profilaxia para a mãe e para o irmão de raiva com soro e vacinas. Por que a gente optou, né? A mãe e o irmão, eles beijavam muito o paciente, entravam em contato com a saliva do paciente, por mais que a CCH e a equipe do CTI orientassem, né, e por mais que a gente não tenha nenhum caso relatado no mundo de transmissão entre humanos por saliva de paciente contaminado com raiva, seria uma situação muito triste, né, que a gente já estava vendo o caso se desenrolar de uma forma com um prognóstico muito reservado, e seria muito triste ainda se
a mãe e o irmão que estavam expostos a um material biológico também viessem a óbito. Então, embora isso não seja um protocolo, isso não seja preconizado, a gente optou por fazer isso após a discussão do caso clínico com os especialistas. No dia 19 de março, a gente também suspendeu o ceftriaxone, porque, a rigor, ele não tinha um quadro de pneumonia, não tinha nenhum outro foco infeccioso. E a poliúria dele piora, ele abre um quadro de hipernatremia, queda da densidade urinária, que antes ficava no controle fino, mas não tinha apresentado. Então, ali, no dia 19 de março, foi quando ele foi diagnosticado com a diabetes insípidos e iniciado vasopressina para ele. O exame clínico, realmente, ele se mantinha inalterado, compatível com morte encefálica, e foi chamada a equipe dos cuidados paliativos para poder dar início à conversa com a família. No dia 20 de março, ele ainda mantinha esse exame físico, e aqui eu coloquei só uma tabela para ver que o tempo inteiro, ele, além das hipotermias, que eram diárias, ele também ficava praticamente febril e subfebril. Ele oscilava muito, isso independia dele estar com manta térmica ou não. Então, às vezes, botava, tirava, botava a manta o tempo inteiro. E o mínimo que ele chegou foi no dia 19 de março, foi o 32,8 dele. Pode passar. No dia 22 de março, ele foi a única vez que ele evacua. Ele evacuou depois de 13 dias que ele estava sem evacuar, e depois, até o óbito dele, ele não volta a evacuar. Então, assim, ele tinha uma desautonomia também do sistema gastrointestinal, né? E também, no dia 23 de março, ele evolui com edema conjuntival, que foi diagnosticado pelo oftalmo como uma quemose, que é o nome desse tipo de lesão. Por que a gente observou que essa lesão ocorreu? Esse olho não é dele, essa foto é da internet. Claro que está uma lesão bem mais, exagerada, digamos assim, para a gente poder ver que o edema de conjuntiva, mas normalmente isso está relacionado a ressecamento ocular. E a mãe, ela ficava abrindo o olho, né? Os familiares tentando abrir o olho do filho, tentando interagir com o filho para que ele acordasse. Então, acabou lesionando a conjuntiva do paciente. No dia 22 de março, positivaram 2 hemoculturas com cocos gram positivos. Ele apresentou uma urinocultura do dia 20 com Acinetobacter baumannii, menos de 90 mil unidades formadoras, que ele era um multiresistente, ele era sensível somente à micacina, que foi aquele dia que ele tinha tido uma piora. E aconteceu um acidente pérfuro cortante com a residente do CTI. Ela se furou com a agulha de coleta de sangue do paciente, e a gente também indicou a profilaxia de raiva completa para ela. Ela realizou soro e ela realizou as doses todas da vacina. Também não há relato na literatura de transmissão entre humanos por sangue, mas em virtude da gravidade, né, da doença, que a gente sabe que a letalidade, a mortalidade de praticamente 100%, a gente optou também por fazer essa profilaxia para residente. No dia 24 de março, ele tem uma queda da PCR, ele melhora do hemograma, né, da neutrofilia. Pode passar. E no dia 25, no dia seguinte, é quando é confirmado o diagnóstico de raiva humana, porque a princípio a gente só tinha a suspeita, uma vez que a gente não tinha os resultados na mão. Então veio o PCR detectável das amostras de saliva que tinham sido coletadas no dia 12, 16 e 17, então foram 3 amostras positivas, e a biópsia de pele também veio positiva. O líquor e o soro vieram negativos, e foi identificado que era a variante 3, da linhagem do Desmodus rotundos, que é esse morcego que está aqui embaixo, é um morcego hematófago. É a mais comum, a variante 3, relacionadas ao Desmundus. No dia 26 de março, a gente conseguiu, realizou o contato com o PET para poder abrir o protocolo de morte encefálica. Aquelas hemoculturas que tinham apitado anteriormente com cocos gram-positivos do dia 22 de março identificaram Staphylococcus epidermidis, que era sensível a vanco, resistente a oxa, clinda e sulfa. E no dia 30 de março, ele acaba evoluindo a óbito 1h da manhã, após uma bradicardia,
seguida de uma parada cardíaca, embora tenham sido tentados 40 minutos de reanimação, mas não teve sucesso. Então, assim, para resumir o quadro dele, ele tinha desautonomia frequente, era o dia inteiro com desautonomia, ajuste das aminas, ajuste do sódio, ele, né, teve o tempo inteiro distúrbio do sódio, tinha distermias também, e ele, em momento nenhum, ele ficou sem amina vasoativa, né? O tempo inteiro ele necessitou para poder manter a PA dele. Pode passar. Então, assim, eu vou falar um pouco de raiva. Eu acho que estou muito longe de saber sobre raiva. Acho que raiva é uma doença que a gente pouco sabe, no geral. E a raiva, historicamente, ela é a doença mais antiga que tem relato. Desde a antiguidade, ela tem relato. Então, assim, Aristóteles já tinha relatado, ela está relatada na Ilíada de Homero, e eles já aventavam a hipótese dela ser transmitida por via de saliva de cães e lobos. Eles falavam que os cães estavam envenenados, que a saliva era envenenada e que os animais estavam possuídos. Então, por muito tempo, foi relacionada com malignidade, né? Assim, com fatores psicológicos. Em 1530 é quando tem a primeira descrição correta, exatamente correta, do ciclo da doença, por um médico italiano, que é o Girolamo Francastoro. E em 1881, o Pasteur ele consegue isolar o vírus pela primeira vez na França e começa a produção da vacina em coelhos, em laboratórios. Em 1885, ele consegue aplicar a vacina pela primeira vez num menino. Foi um menino de 9 anos que tinha sido atacado por um cão, e ele aplica a vacina alguns dias depois, poucos dias depois, e é considerada a primeira cura, né? Eles colocam como primeira cura, mas na verdade a criança ela não chegou a apresentar nenhuma manifestação da doença. Aí é só a foto do Pasteur. E assim, isso é só uma curiosidade da raiva e a lenda dos vampiros, que é descrita há muitos anos, né? Esse folclore, que os vampiros estão, essa figura dos caninos deles serem mais evidentes e chuparem sangue, isso está relacionado à contração da gengiva, né? Dos espasmos musculares involuntários, e como a gente tem o canino mais evidente, quando você faz um espasmo da musculatura facial, acaba que fica mais evidente. Então, a pessoa tinha também transtornos de labilidade de humor, a pessoa poderia morder, tinha essa questão da hidrofobia, que o paciente, quando vê a água, né, a comida, ele faz espasmo, ele não quer comer, por uma questão de dor, que os espasmos são muito dolorosos. Então, foi criada essa lenda do avesso à água benta, tinha essa questão que a encefalite da raiva de causar muito sono ou muita agitação psicomotora, do vampiro dormir no caixão né, de dia, de ser comatoso, e de que a mordida que transmitiria. Então, na verdade, é do morcego que transmite a doença. E, assim, é uma lenda que vem da Europa e tem vários surtos de raiva relatados na Europa, principalmente por cães, ao longo da história. Pode passar. Perfeito. E aí, assim, a etiologia do vírus. Ele é um rabidovírus da família Rabidoviridae, do gênero Lyssavirus. E ele é formado por um RNA simples de sentido negativo. Ele, então, na leitura do RNA mensageiro para realização, na síntese proteica, né, o que é lido, na verdade, é a cópia. Né? Primeiro, ele é feito a cópia para depois ter a leitura. E ele também tem um envelope bilipídico, e falam que, né, analogicamente, que ele tem o formato de bala, né, de um projétil, de arma de fogo, porque ele tem em cima arredondado e embaixo é como se fosse plano. Então, a gente vê até na microscopia eletrônica que é bonitinho o formato de um projétil. Pode passar. E aí, um pouco sobre a transmissão. Predominantemente, a gente tem a mordedura de animais, que é a mais comum no mundo inteiro, mas a gente também pode ter por lambedura, por arranhadura,
transplante de órgãos, entre órgãos sólidos e córnea, e ingestão do vírus, contato com a mucosa, então também entra como mucosa ocular, mucosa de nariz e de boca, e também falam de inalação do aerossol contendo vírus, né? Principalmente dos profissionais que trabalham no laboratório de pesquisa com raiva. Aqui do lado tem um recorte de um artigo que ele coloca os casos de raiva humana nos Estados Unidos e na Alemanha. E o tempo de apresentação pós-transplante, então variou entre dias, né, mais ou menos ali 20 e poucos dias, até 5, 6 semanas. E quais os órgãos que foram transplantados. E aí a pergunta é, por que transplantou de um paciente com raiva? Porque, na verdade, é até contraindicação um paciente com raiva transplantar, doar órgãos. Só que a questão aqui é que esses doadores eles não foram testados, porque provavelmente pode não ter sido aventada a hipótese de encefalite por raiva, ou o paciente ele não tinha manifestação clínica de raiva e foi doador, né? E além disso, a gente não testa o paciente para raiva, uma limitação, e mesmo que teste, ele não é um teste que sai tão rápido. Então, por isso que tem esses relatos na literatura de transplante de órgãos e infecção por raiva, tá? E falando dos hospedeiros naturais, volta rapidinho para mim, Sibeli. Só lembrar que os hospedeiros são sempre os mamíferos carnívoros. Então, os de ciclo doméstico, rural, e a gente separa nos quirópteros, né? Os quirópteros são os morcegos. E aí, tanto faz ser o morcego hematófago como o frutífero. Pode passar. Então, o período de incubação do vírus, ele depende da espécie do animal. Então, do cão, ele pode ser de 40 a 120 dias, e no morcego, por exemplo, ele é prolongado. A gente não tem informação entre quanto tempo o morcego se infecta e quanto tempo ele adoece. Não existe essa informação pelo Ministério da Saúde. E aí, assim, a eliminação do vírus na saliva, ele pode ocorrer de 2 a 5 dias antes do animal ficar doente, e até 5 a 7 dias depois da apresentação dos sintomas. Pode passar. Aí, conforme aconteceu no caso clínico, que eu já falei antes, não é considerado risco de infecção sangue, urina e fezes de animal com raiva, nem o contato do homem para homem, né, do ser humano, por mordedura humana, ou por lambedura, ou por arranhadura, ou contato com algum material biológico de ser humano do paciente que tem a raiva. Mas a gente optou por fazer a profilaxia naquela família. Além disso, o vírus da raiva, ele fica inativado depois que ele fica seco no ambiente e no sol, né? Ou no sol ou na irradiação por raios UV. E o período de incubação do vírus, ele é muito variável. Ele pode ocorrer desde dias, pouquíssimos dias, até tem relato de 1 ano, tem relatos mais antigos de anos, e desde o acidente, né, desde a exposição, mas em média ele podendo variar de 3 até 12 semanas. O nosso paciente, ele tinha mais ou menos ali 3 semanas de evolução, 3 para 4 semanas. Pode passar. E aí, a raiva, o ciclo dela de transmissão são 4, né? Eles colocam o ciclo rural, que são os herbívoros, então vaca, cavalo, né? Cavalo adoece por raiva, sim, existe vacinação para cavalo. Tem o ciclo aéreo, que é exclusivo do morcego. O ciclo silvestre, que são dos animais de vida silvestre, obviamente. Então, por exemplo, a gente tem os lobos, chacais, né? Os canídeos silvestres no geral. E o ciclo doméstico, que normalmente são os furões. Aqui no Brasil a gente não tem muito furão, mas nos Estados Unidos tem muito. Cães e gatos, até chegar no ser humano. E, além disso, uma coisa que é importante do ciclo, o único ciclo que, em tese, né, ele é passível de eliminação pela gente, seria o ciclo urbano, que seria o nosso ciclo doméstico, dos nossos animais domésticos, porque o restante dos ciclos a gente não consegue eliminar. A gente consegue eliminar o ciclo doméstico a partir do momento que a gente vacina os nossos pets em casa.
Pode passar. Então, aqui é um pouco da epidemiologia, né, da distribuição da raiva no mundo. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde, essa figura. Os países em cinza, eles não têm transmissão de raiva por cães. Então, se a gente observar, por exemplo, Canadá e Estados Unidos não têm transmissão por cães, mas tem por outros animais. Eles têm por chacal ou por outros animais de vida silvestre. E a Austrália também não tem. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo a gente olha para a Índia ela tem uma das maiores taxas de transmissão e de morte por cães. A Índia, inclusive, é o país que mais tem raiva e mortes por pessoa, né, per capita. 59 mil mortes acontecem no mundo. E, se eu não me engano, entre 90 e 95 são na Índia. E 90% são por cães. Então, assim, o principal ainda vetor para o ser humano continua sendo o cão. E é um problema que a gente tem que pensar como saúde pública, uma vez que a raiva está mais presente nos países subdesenvolvidos, se a gente observar, e é uma doença que ela é completamente prevenível, né? Só que isso inclui medidas de vacinação, principalmente, e de qualidade do nosso sistema de saúde ofertado. E é curioso também que alguns países, como o Japão, os países da Escandinávia e o Reino Unido, não têm relato de raiva há alguns anos já. Pode passar. Aqui é a nossa taxa de mortalidade de raiva humana distribuída pelos animais no Brasil. Então, a gente observa que lá no começo do gráfico, que ele coloca a década de 80, era principalmente por cão. O cão, ele dominava as mortes. Ali na meiuca da década de 2000, teve um índice mais aumentado por raiva de morcego, e depois volta a cair novamente. Em 2014, não houve registro de raiva humana no país. Em 2008, não teve raiva humana por cão, teve por outros animais. Pode passar. Aqui também, né, é a taxa da raiva humana por cães. Então, a gente vê que nem no outro gráfico que ela caiu bastante, a partir do momento que também teve implementação de medidas de vacinação, mas a gente teve alguns escapes ali na década de 2000, o último que teve um aumento mais visualizado, que a gente consegue visualizar, foi em 2015. Se eu não me engano, esse relato é o que houve introdução de cães pela fronteira da Bolívia, eu acredito que tenha sido esse que eu li, e depois ele volta a cair novamente. Pode passar. Então, aqui, entre 2010 e 2017, nós tivemos 25 casos de raiva humana, sendo que aquilo que eu falei, em 2014 não tivemos casos, e 9 foram por cão, 8 foram morcego, então foi bem parecido, 4 foram por primatas não humanos, então macacos, né, outros símios, 3 por felinos, e um deles não foi identificado qual foi o animal que mordeu a pessoa, que veio a óbito. E uma coisa que é observada é que a maior parte dos casos acontece no sexo masculino. Então, assim, eu questiono se isso não está relacionado a uma doença até ocupacional, né? Muitos homens que ainda vão para a lavoura, no ambiente silvestre, embora a gente tenha muita mulher inserida na agropecuária, ainda há um predomínio do sexo masculino nessas regiões. Pode passar. E então, assim, embora pareça fácil, né, a gente vacinar os nossos animais, é um programa muito caro, nós estamos num país que é muito grande, com uma população grande de animais de rua, tem um risco muito caro tanto de implementação quanto de manutenção. Os Estados Unidos, por exemplo, ele gasta 300 milhões por ano nessas medidas. E o que eles colocam, né, que se a gente tivesse 70% dos cães vacinados, a gente teria uma raiva controlada. Mas ainda assim, não seria suficiente para a gente eliminar. A gente teria que manter isso.
E, além disso, 25% da população dos cães necessitariam de revacinação todos os anos. Pode passar. Então, aqui um pouco sobre a fisiopatologia, é que durante o período de incubação do vírus no animal, ele não transmite a raiva. É só quando ele atinge o sistema nervoso dos cães. E o vírus, ele se desloca até o sistema nervoso central pelos nervos periféricos. Então, ele vai desde a mordedura, né, da exposição, passa na junção neuromuscular, ele vai em direção aos gânglios de raízes dorsais e atinge sistema nervoso central do ser humano. E só depois que a gente tem uma infecção, que a gente tem encefalite no sistema nervoso central, tem a multiplicação dos vírus, e aí tem essa circulação, né? Ele se desloca para glândulas salivares e para a saliva do animal, que a gente teria o potencial de transmissão. A rigor, isso seria também observado no ser humano. E isso acontece em média de 3 a 5 dias depois da infecção do sistema nervoso central, e a morte normalmente acontece em 7 dias. E tem alguns fatores que alteram o período de incubação, que é a imunidade do animal ou do ser humano, que nem todos vão apresentar, por que alguns adoecem em dias e tem outros que só vão adoecer anos depois da exposição. Isso é uma pergunta que a gente não sabe ainda, né? Mas pode estar relacionada à imunidade da pessoa. Além disso, tem também o local da exposição, a extensão do acidente e a profundidade. Então, por isso que existe diferença na profilaxia quando é no rosto, quando é em mãos, do que quando é em outra parte do corpo, bem como se é um acidente leve ou grave, né? Depois eu vou falar. Tem também a questão da distância entre o acidente e o sistema nervoso central. E, além disso, a cepa do vírus, que existem, né, tem várias cepas do vírus, e a concentração das partículas virais que estavam presentes no momento da exposição. Pode passar. Então, de apresentação clínica, assim, que nem o nosso paciente do caso, os primeiros sintomas, eles são muito inespecíficos, eles são sintomas virais que, realmente, se você não tem bem uma história de um acidente, uma mordedura, se não está bem claro isso na anamnese, até se você não está treinado para isso, vai passar, porque normalmente eles é descrito como uma flu-like, né, como uma gripe-like, que é prostração, febre, dor de cabeça, náusea, dor de garganta, foram sintomas que o nosso paciente teve. E ele dura, em média, ali de 2 a 10 dias, também o que o nosso paciente teve. E aí, depois, o paciente pode ou não apresentar dor, parestesia, coceira no local da mordedura, do acidente, ou no trajeto dos nervos periféricos, né, na ascensão. E depois só é que o paciente evolui com transtorno do humor, alteração do nível de consciência, pode ter delírio, uma alucinação, os espasmos musculares involuntários, como eu já falei, isso está relacionado à disfagia, está relacionado à hidrofobia. A paciente pode ter insônia também, fotofobia, tem a constipação que o nosso paciente tinha, retenção urinária. No geral, ele tem desautonomias. E isso também pode estar presente em outros tipos de encefalites agudas. Então, muitas das vezes, acho que a gente não pensaria em raiva como diagnóstico diferencial, a partir do momento que a gente não saiba que tem um acidente com um animal. E o óbito é bem parecido com o animal, né? Entre 2 a 7 dias, evolui para óbito. E existem 2 tipos descritos de raiva. Eles colocam a raiva furiosa, que normalmente está relacionada aos canídeos, mas não é um padrão, e a raiva paralítica, que está mais associada aos morcegos, que foi o que o nosso paciente teve. E a partir do momento que a gente tem essa suspeição, a gente tem que colocar o paciente em precaução de contato. Pode passar. Sobre o diagnóstico em vida, né? Não pós-mortem, porque aí a gente iria para a necrópsia. Mas falando em vida, a gente tem como opção de rastreio o imprinting de córnea, coleta de amostra de saliva, soro, líquor e biópsia do folículo piloso, que foi o que o nosso paciente fez, ele só não fez o imprinting de córnea.
é realizado no folículo piloso de nuca atrás por conta da inervação cutânea que a gente tem, é mais fácil de realizar, e a gente tem que enviar as amostras para o LACEN e posteriormente para o Instituto Pasteur, lá em São Paulo. Elas são acondicionadas, armazenadas e enviadas. Na saliva, a gente busca o isolamento do vírus e a gente realiza também o PCR. No soro e no líquido, a gente busca os anticorpos para a raiva, para o vírus da raiva, e na biópsia de pele, a gente já busca o antígeno viral. No histopatológico, existe a descrição dos corpúsculos de Negre, que foi um médico, né, um microbiologista de 1903, que conseguiu ver na histopatologia esses corpúsculos, ele recebeu homenagem no nome dele. Mas não é patognomônico, porque eles só estão presentes em 50% dos casos de raiva. Muita gente acha que mas só em metade dos casos a gente consegue isolar. Pode passar. Então, assim, isso aqui é mais um comentário, isso não é uma coisa que tem que ser decorada, isso está em todos os protocolos do Ministério da Saúde ou disponível em artigos, em outros protocolos mundiais, mas a gente coleta a saliva, a coleta é diária, o líquor, 2 coletas em uma semana, bem como o soro e a biópsia. E a córnea a gente faz só uma coleta, né, com 5 lâminas. Ninguém precisa decorar isso, só ter noção. Pode passar. Aqui faz parte do diagnóstico também, o que eu acho importante a gente falar sobre a questão da notificação. Porque a partir do momento que você tem uma suspeição, né, de raiva, que você coleta material e aí você não sabe, você também vai precisar ou descartar ou confirmar a sua hipótese e você também buscar de onde veio esse acidente. O que foi feito de profilaxia, se está tendo, por exemplo, um surto de raiva na região, se tem muitos animais doentes, se não está tendo vacinação, se a gente está adentrando, por exemplo, num ambiente silvestre, se está tendo vigilância, né, sanitária, enfim, a gente tem que identificar o agente também para que casos como esse não voltem a acontecer, tá? Pode passar, por favor. Diagnóstico diferencial, foi o que eu falei antes. A gente tem que pensar, quando a gente se depara com uma encefalite, que a gente assumir que é viral, da gente buscar se tem isso na anamnese, né, no histórico de algum acidente com o animal, e entra como diagnósticos diferenciais, tétano, por exemplo, pasteureloses, infecção por herpes B de mordedura de macaco, que não é comum aqui no Brasil, mas a gente tem muito na Ásia. Eles fazem profilaxia, por exemplo, é uma encefalite, tem uma apresentação clínica parecida daqueles países de turismo, né, Tailândia, aqueles macacos de praia, botulismo, febre por mordida de rato, que acho que é Sodoco que fala, não sei ao certo. Tularemia é um diagnóstico diferencial também. A própria síndrome de Guillain-Barré, que foi aventada para ele, porque ele tinha uma apresentação ascendente, uma paralisia. A ADEM também, intoxicações exógenas, a gente não pode esquecer, quadros psiquiátricos e encefalite pós-vacinal também. E só lembrando, que eu até falei assim, né, febre da mordida do rato, mas o rato, a rigor, ele não é carnívoro, e o rato, ele não transmite raiva. Então, acidente com rato, ele não é transmissor de raiva, não tem a profilaxia. Aí a gente tem que fazer profilaxia para outras coisas, né, infecção de pele, enfim. Pode passar. Aí aqui, esse é aquele quadrinho que acho que todo mundo conhece, da profilaxia de raiva humana do Ministério da Saúde, que ele é super prático para a gente ter, às vezes até com uma consulta no celular, que ele separa como acidente leve e grave. Então, basicamente, o acidente leve é um acidente superficial que não envolve face, né, pescoço, mãos, pés, e lambedura, ele coloca lambedura superficial, né, em lesões superficiais, e acidentes graves os outros. E aí ele coloca se o cão ou o gato, né, ele é suspeito ou não de raiva no momento da agressão,
Então, se ele não tiver suspeita, sempre, de qualquer forma, a gente tem que lavar o ferimento com água e sabão, e a gente vai sempre observar o animal, se possível, né? E vai, se o animal está sadio, a gente vai observar. Agora, se o animal desaparecer, a gente vai fazer 5 doses da vacina pensando num acidente leve. Num acidente grave, a gente já inicia o esquema, observa o animal. Se o animal ficar doente, a gente perdeu a observação, a pessoa vai ter que dar prosseguimento. Agora, se existe suspeita de raiva no momento que houve agressão, a gente já tem que iniciar o esquema profilático com vacina, e se for um acidente grave, a gente tem que fazer o soro. E no caso de um animal ou sabidamente raivoso, ou um animal silvestre, ou morto, ou desaparecido, mas morcego, por exemplo, a gente sempre vai fazer profilaxia, né? Que foi o caso desse paciente, que ele foi um morcego, numa lesão de pé, que tinha que ter sido feito a profilaxia completa para ele, com soro e com as vacinas. Pode passar. E aí também existe a profilaxia pré-exposição, que são normalmente de atividades ocupacionais dos profissionais. Normalmente médicos veterinários que lidam com os animais silvestres, biólogos, trabalhadores de zoológicos, por exemplo, os próprios trabalhadores que trabalham nos laboratórios de raiva, né, de manipulação do vírus, e estudantes de medicina, enfim, que estão inseridos no mesmo campo de atuação. E, além disso, os zootecnistas, né, os profissionais que trabalham até no controle dos animais silvestres, no manejo, na captação, na colocação de venenos, por exemplo, para os morcegos, enfim, no ecoturismo, pessoas que trabalham, às vezes, em caverna, tem várias indicações. E aí são feitas 3 doses, e também tem que ser avaliada por quanto tempo você faz a pré-exposição, de quanto tempo você pode fazer. E os pacientes que têm turistas, eles têm que ser avaliados se realmente precisa ou não. O ideal é não se aventurar, né, se expor a certos ambientes. Pode passar. O tratamento, assim, basicamente é um tratamento de suporte. Não existe ainda nenhum tratamento que seja o preconizado, que seja, esse é o certo, que garanta a vida do doente. O primeiro protocolo que foi criado foi o protocolo de Milwaukee, que é dos Estados Unidos, de 2004, que foi a partir foi a primeira sobrevivente, né, criado com esse protocolo nos Estados Unidos, numa paciente mulher. Ele se baseia num coma induzido, eles usam anticonvulsivantes, sedativos, antivirais e bloqueadores. Em 2008, o Ministério da Saúde, né, a gente foi criado o nosso protocolo, foi o protocolo de Recife, porque o paciente ele foi para Pernambuco, e o nosso protocolo é um pouco diferente, porque ele não usa barbitúrico e não usa antiviral, como a ribavirina. E para o nosso protocolo, a gente tem que ter vínculo epidemiológico do acidente, tem que ter os critérios de exclusão do protocolo, então descartar outras encefalites, outras causas, e tem que ter tido uma profilaxia antirrábica inadequada. Mas, na prática, é uma doença que não tem cura, a princípio. Pode passar. Então, assim, aqui são só para pontuar algumas coisas, mas acho que vale a pena parar e ler os 2 protocolos com calma. O do Ministério da Saúde, ele é bem legal, bem rápido de ler, mas, no geral, não se recomenda nos 2, né, fazer nem vacina nem imunoglobulina para o paciente com raiva. Ele é recomendado sedação profunda, um coma induzido. Eles só colocam diferentes, por exemplo, qual momento vai ser realizada a retirada da sedação, em que momento vai ser avaliado a diabetes insípidos, quais são os valores de natremia, controle glicêmico. Um utiliza o dripping de insulina, o outro coloca a insulina, né, o de Recife, conforme a necessidade do doente, e os 2, no geral, colocam a temperatura, manter uma temperatura entre 35,7 e 35 e 37, e bem como uma diurese bem parecida, né? O quanto o paciente precisa urinar por dia.
Pode passar. Além disso, os dois colocam ketamina e midazolam como as medicações. O fentanil, no protocolo americano, ele é contraindicado e no nosso de Recife, ele é não recomendado. O haloperidol, nos Estados Unidos, também ele é recomendado, no nosso não, a gente não realiza ele no nosso protocolo. A amantadina, que seria o antiviral, ele é recomendado nos dois protocolos. É um antiviral que ele não é específico, né? A princípio, ele é um antiviral que era usado para influenza, então só frisando que ele não é um antiviral específico para o vírus da raiva. Esse antiviral ele não existe ainda. Os dois colocam tratamento com vitamina C e um coloca tratamento com sapropterina e o outro coloca com biopterina, que são cofatores usados para tratamento de fenilcetonúria. Porque no caso dos Estados Unidos, foi observado no líquor que tinha uma deficiência de fenilalanina, e o médico mediu, né, durante a internação da doente, e foi indicado a reposição. E os dois também recomendam corticoterapia. Pode passar. Os dois colocam a dosagem de sódio diariamente, até porque a gente viu que ele fez um distúrbio de natremia durante todos os dias, várias vezes ao dia. Ele também coloca a dosagem de biopterina no líquor para a gente ter noção da dose do que vai ser administrado. Os dois recomendam a ressonância, mas o nosso paciente ele não tinha possibilidade de transporte para fazer ressonância. O nosso hospital ele não dispõe de ressonância. E o Doppler transcraniano é colocado como diário para a gente poder avaliar o doente. Pode passar, por favor. Então, assim, dos casos no Brasil, que a gente tem 2 casos, né, de sobreviventes após a instalação do protocolo. O primeiro foi o de Recife, que é o desse paciente. Ele foi um acidente com morcego, ele mora na área rural, como vocês podem ver, ele ainda mora na área rural, ele tinha 15 anos na época, e foi realizado o protocolo com sedação, ketamina e amantadina. A história que o pai conta é que ele foi na unidade de saúde para receber a vacina, mas ele não recebeu porque o médico disse que ele não tinha sintomas, e depois de um mês ele evolui com aqueles sintomas flu-like, né? Febre, dor nas costas, uma parestesia em membros superiores, e acabou ficando internado. Ele chegou a fazer 4 doses de vacina, mas não fez imunoglobulina. Ele ficou como sendo o 4º caso de cura do mundo. Ele permaneceu 1 ano internado. Ele é um paciente que tem um cognitivo bom, mas ele apresenta sequelas motoras importantes. Ele tem muita dificuldade de andar, né? E ele praticamente fica o dia na cadeira de rodas. Pode passar. E o outro caso, que é desse menino, coloquei a foto dele do antes, não a foto dele do depois. Ele é um paciente encefalopata. Também foi um acidente por morcego na área rural, lá em Amazonas. A história é muito triste dessa família, porque 2 irmãos tinham sido mordidos por morcego também. Ele foi o 3º irmão que foi mordido por morcego. 2 irmãos faleceram dias antes, inclusive ele foi internado no dia que a irmã tinha vindo a óbito no hospital, por raiva. Ele tinha 14 anos na época, ele fez o protocolo de Milwaukee, ele não recebeu nem vacina, nem imunoglobulina, e ele ficou como o 5º caso de cura no mundo, mas ele é um paciente que ele ainda está internado, ele nunca conseguiu ir para casa, e ele é um encefalopata crônico, dependente de home care, né, tráqueo, GTT, então, enfim, é uma história muito triste. Pode passar. Aqui um dos últimos artigos que tem de um apanhado, né, sobre raiva humana, de 2016, e aqui ele coloca, tanto que ele só coloca até 2016, né, os casos dos pacientes sobreviventes de raiva no mundo. A gente pode ver que tem alguns da Índia. Ele coloca mordedura animal, né, mordedura de cachorro, temos mordida de morcego. A gente pode até ver que o nosso ali, que é o de 2008, foi a mordida de morcego, e ele ficou com a sequela, ele classificado como uma sequela severa. Mas a gente também tem que ver que os casos no mundo, nem todos tiveram a profilaxia adequada
e nem todos tiveram sequela moderada, grave. Tiveram pacientes que tiveram recuperação completa. Tem um relato de uma mulher no mundo, eu só não me lembro agora qual é o país, não sei se é a Inglaterra, que ela não recebeu profilaxia e ela se curou. Então, na verdade, é questionado se há depuração, né? Até que ponto o nosso corpo é capaz de lidar com a raiva. Então, será que os protocolos de Milwaukee, de Recife, eles realmente são o caminho? Porque a gente tem muitas perdas, né? Não temos ainda um antiviral capaz de tratar. Então, assim, não é uma coisa fechada ainda. Pode passar. E eu acho que o mais importante da gente falar da raiva é que é uma doença, como eu falei, praticamente com 100% de letalidade, e quem sobrevive fica com sequelas graves. Às vezes o paciente ele sobrevive, mas ele morre de complicações. Às vezes não está ali na tabela, está como sobrevivente, mas tem pacientes que foram a óbito depois, ou porque ficaram internados muito tempo no hospital, então morreram, por exemplo, de PAV, né, de pneumonia associada à ventilação, e outras doenças nosocomiais. Então, pode não ter morrido da raiva no momento agudo da encefalite, mas morreu de complicações. E é uma doença completamente prevenível. Eu acho que o mais importante que a gente tem para fazer no nosso círculo é a vacinação dos nossos animais domésticos, o controle, né, evitar a gente adentrar certos ambientes, certas exposições que às vezes a gente se aventura aí no turismo. E lembrando que dia 28 de setembro, que a gente está em setembro, a gente começou o mês agora, é o dia de combate à raiva. Né? Pode passar, Sibeli, por favor. E a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma meta, né? Foi traçada uma meta para até 2030 a gente não ter mais mortes por raiva no mundo. Então, é uma campanha forte de vacinação. Pode passar. Então, assim, de conclusão, a gente deveria pensar sempre em raiva como um diagnóstico diferencial de encefalite viral, principalmente coletar uma boa anamnese. Eu acho que o diagnóstico sempre começa com uma boa anamnese, a gente não pode esquecer disso. E houve uma mudança do perfil epidemiológico da raiva no Brasil, como eu mostrei nos gráficos, né, a diminuição do número de raiva por cães, mas também até que momento a gente está invadindo o espaço dos animais silvestres. E eu até procurei, porque eu não me lembrava, né, assim, quem tem animal em casa lembra de campanha de vacinação de raiva, e eu não lembro de ter tido campanha ano passado. Não achei no site do Ministério da Saúde, e eu também não achei falando sobre campanha de vacinação de 2020. A gente já está em setembro. Não sei se vai ter. Kate, tem uma pessoa que está te assistindo que vai poder te dar essas respostas. Espera só um pouquinho. Tá bom. E, enfim, uma coisa que é importante também é a gente sempre seguir fazer o atendimento médico precoce após a exposição e investigar, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente com um morcego, digamos, fez o soro, né? Marcar em cima. A gente tem a unidade básica de saúde, acho que a gente tem meios de ir atrás e angariar essa família, correr atrás e a gente não deixar que mais casos tristes como esse que aconteceu, aconteça. E acontece no resto do Brasil todo. Mas chamou muita atenção porque foi um jovem, uma criança saudável no Rio de Janeiro que não tinha caso há muitos e muitos anos. Acho que acabou, Sibeli. Pode, acho que é o último. Obrigada, gente. Obrigada, Caterine, pela sua apresentação. Foi um caso que foi bastante instigante no IPPMG. A Kate resume o último slide dela, ela traz alguns tópicos importantes que a gente precisa desenvolver, mas eu queria aproveitar o gancho que tem uma pessoa nos assistindo, que é a doutora Tânia Mota, que ela é pediatra da Secretaria de Estado de Saúde, e ela é a dona da raiva no estado do Rio de Janeiro. Então, ela é uma pessoa que
briga muito e luta muito pelo manejo adequado dos acidentes antirrábicos no estado do Rio de Janeiro. É ela que briga muito semanalmente por a questão dos soros e de vacinas para o estado. Então, com relação a essa sua dúvida com relação à vacinação, eu acho que foi um caso raro no IPPMG, que foi um caso abraçado por um hospital universitário, mas que, na verdade, isso faz parte do dia a dia do pediatra que está na atenção básica, que está na emergência. Então, eu acho que para evitar novos casos, a gente precisa saber identificar o risco e saber orientar adequadamente a profilaxia. Então, eu queria que, por favor, a Tânia pudesse falar um pouquinho sobre a sua experiência. Você viu a Kate falar um pouquinho, eu queria que você, por favor, falasse um pouquinho também. Está me ouvindo? Então, boa noite, é um prazer, muito obrigado. A contribuição, eu não sou dona da raiva de jeito nenhum, né? Eu sou uma médica que trabalho na vigilância há 27 anos, né? E é só a vivência do todo dia. Então, eu só anotei alguns detalhes para falar da situação da raiva. Foi brilhante, muito, muito ótimo a sua apresentação, eu achei muito boa. A gente teve, no ano passado, um evento que teve uma revisão bibliográfica dos casos de raiva para situar o estado mesmo, como é que estava epidemiologicamente, né? Foi muito boa essa apresentação, parabéns, muito boa mesmo. E o que acontece, né? É uma doença que a gente tem no Brasil inteiro e que no estado do Rio de Janeiro a gente tem um problema, né? Porque a gente não tem mais a variante que está circulando é a variante 3 do morcego. A gente teve alguns problemas da cobertura vacinal realmente em 2011, que teve um problema das reações adversas da vacina nos animais, e aí a gente não atingiu a cobertura, que hoje é 80% que o Ministério preconiza na pactuação que a gente faz de gestão. E a gente hoje tem 81%. Em 2011 não teve vacina por causa dessas reações adversas, e aí o Ministério recolheu todas as vacinas para testar de novo e descobriu que tinha um diluente que não era adequado e a gente ficou sem cobertura vacinal. Em 2019 teve o mesmo problema. Agora, em 2020, por causa da pandemia, as vacinas já chegaram, todos os municípios já estão se organizando e a gente já está distribuindo a vacina. Mas o problema é o seguinte, a variante que circula é do morcego. A gente tem, na hora da gente vacinar, como é que a gente calcula? 20%, 12,5% da população é o que a gente calcula de cão, né? E a gente calcula 20% da população de cão para gatos. Esse é o dado que a gente trabalha, que São Paulo não trabalha, e que a gente acha que tem a gente já está solicitando em algumas instituições que tem uma tese para avaliar isso, que São Paulo tem uma performance diferente da gente, né? A gente não sabe exatamente quantos cães e gatos têm abandonado no estado do Rio de Janeiro, a gente não sabe isso, né? Porque os municípios têm legislações diferentes de cães de rua, né? Porque depende como cada município vê, né? A gente não tem gestão absoluta sobre isso, a gente orienta. Então, assim, o dado hoje, eu não sei quanto que tem de abandonado, de cão e de gato, mas isso não é relevante na hora da cobertura, porque a gente compreende pela experiência que não tem tanto número isso. O problema que a gente tem é a falta de uma política de saúde importante para que a gente tenha uma guarda responsável dos animais, para que a gente garanta que as pessoas vacinem os cães e os gatos, né? E que isso não passa pela saúde só, passa também pela educação, né? Guarda responsável, chipar os animais para ter responsabilidade de ter o animal, né? Hoje um animal que precisa de cuidados, tem a vacina que a gente dá por causa da transmissão das zoonoses, mas tem vacinas que são vacinas necessárias para a saúde do cão também, que fazem parte do cuidado, né? Hoje tem toda uma alimentação, todo um cuidado. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente andar na raiva. Então, assim, essa é a importância. Eu queria lembrar, eu falo muito, viu? Eu queria lembrar do protocolo. O protocolo, primeiro, americano, foi feito por um americano que é casado com uma pernambucana. E por isso que saiu o protocolo de Recife, porque a universidade de lá já tinha um grupo de infectologistas que fazia pesquisa de raiva e acompanhava.
e eles já tinham ligação com ele. E ele veio aqui no Brasil em tempos remotos, acabou casando com uma pernambucana. Então, ele veio dos Estados Unidos, e esse protocolo brasileiro foi construído junto com ele, que é a maior referência de raiva que a gente tem no mundo, e o protocolo de Recife foi construído junto com ele, com a Universidade de Pernambuco. O menino mora numa cidade que se chama Floresta, no interior de Pernambuco, né? É um pouquinho longe. Então, assim, mas a gente achou que, de qualquer maneira, foi um sucesso. Mesmo que ele tenha sequelas, ele ficou vivo. E, pelo momento, né, eu tive a oportunidade de estar num congresso, o qual o infectologista foi e apresentou o caso lá nos anos 2000 e pouco. Foi muito emocionante. Eu acho que para a medicina, para os médicos, para tudo é super importante. A gente avalia todos os treinamentos que a gente faz de vigilância também, o quanto é importante a anamnese, quanto é importante que o médico converse. Por exemplo, esse menino de Floresta morava numa casa que os morcegos dormiam pendurado, igualzinho a criança do Amazonas. Tem visitas e fotos de lá que os morcegos dormiam, e não tem como, é o hábito, é o que eles acham normal. Então, a gente tem um problema muito grande da situação da população mesmo, dos riscos, né? E a gente precisa ter um trabalho mais árduo mesmo. No Rio de Janeiro, a gente tem um problema. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, as árvores todas que estão plantadas, por exemplo, tem algumas fotos que você tira de Copacabana que a rua está toda fechada se você faz uma vista aérea. Então, assim, os morcegos circulam lá e não obrigatoriamente todos são contaminados, mas a gente não sabe. Já teve um projeto de mudar toda a flora da cidade. Para quê? Por causa dessa circulação. A gente tem cavernas dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente faz muita apresentação e discute muito com os municípios, onde tem turismo ecológico, onde as pessoas entram em cavernas, que sejam apropriados e sejam orientados. A gente faz isso por causa do olhar. E toda vez que tiver qualquer acidente, que não sabe nem aonde está picado, que pergunte isso na anamnese. É importante, todas as vezes, o atendimento, por qualquer razão, que você acrescente que animal tem em casa, para doenças diversas que a gente não sabe. Se a gente não acrescentar na anamnese que animal que você tem em casa, você pode correr o risco de não saber o que aconteceu porque você não fez esse questionamento. Furão já teve, há uns 5 anos atrás, muita gente tinha furão em casa. Teve uma moda de dar de presente às crianças, né? Então, assim, tem muita coisa que o importante é a história, a abordagem primeira, né? A gente tem uma atenção básica no estado do Rio de Janeiro que não cobre tudo intensamente 100%, né? E a gente depende da cobertura, do número de profissionais, dos números de veterinários, e a gente tem uma deficiência de recurso humano como um todo em todos os municípios, não é diferente. O município do Rio é o município que tem maior número de veterinário, mais estabelecido, que tem maior oportunidade, que tem uma história já, né? Então, assim, é o que facilita, né? Mas os outros, a grande maioria não tem isso. A gente tem pouquíssimos veterinários nas vigilâncias. Onde tem nas sanitárias, não na epidemiológica e na ambiental, né? Então, assim, eu falei, a gente tem pactuado pelo Ministério da Saúde, que a gente pactua, que tem que ter 80% da cobertura. Hoje a gente tem 81%, mas a gente continua tendo o problema dos morcegos e que é um problema de educação da população, da visita, é uma contrapartida junto com a agricultura por causa dos pastos. Então, isso é um trabalho que a gente faz, mas é que ainda está muito devagar. A gente fala em todas as capacitações, tem que ter uma compreensão de fazer sempre trabalhos conjuntos, né? Fazer o perfil de cada município, do que acontece, as vigilâncias conversarem com os outros departamentos e as outras secretarias do meio ambiente, da agricultura de cada município, para a gente evite exatamente. A gente tem um grupo de guarda de endemias, né? Que fazem uma ajuda e um treinamento de morcegos para o estado como um todo. Eles vão lá, pegam os morcegos, ensinam como é que o manejo, com todos os equipamentos. A gente tem todos os equipamentos para pegar morcego, todos. A gente tem rede, tem todos os EPIs, tem capacetes, tem lanterna. O estado do Rio de Janeiro, isso está equipado, né? Então, de acordo com a demanda dos municípios, a gente consegue. Angra é um município que está se urbanizando muito irregularmente, né? Se vocês visitarem lá, vocês vão ver que está urbanizando. Esse menino mora numa área rural, né? E foi uma
infelizmente, uma fatalidade. Mas que a gente fortalece todas as vezes no atendimento, nos médicos, na notificação, nos contatos com a vigilância. A gente fica aberto e fala o tempo inteiro. O Estado do Rio de Janeiro tem um plantão CIEVES estadual, um número que atende 24 horas todo dia, sábado e domingo. Então, a gente tenta, o máximo possível, dar todo o subsídio que a gente pode para ajudar para que esses acidentes não aconteçam. Né? Eu acho que é isso tudo que eu falei. Você falou muito bem, falou da cobertura, da predisposição, foi tudo exatamente. Então, assim, o que eu tinha que falar do Estado é isso. A gente vai ter vacinação, a gente não teve ano passado, e a gente espera que seja um sucesso para cobrir, mas que os morcegos, né, a variante 3 é um grande problema que a gente tem, e tem no Rio de Janeiro, tem morcego positivo para raiva no Rio e em outras cidades. Depois da morte desse menino do óbito, aumentou muito a demanda da solicitação de investigação. Né? Semana passada até eu estava no plantão CIEVES, teve um morcego num shopping na Baixada Fluminense, e foi pegamos o morcego para poder examinar. Então, assim, teve uma grande comoção e até um incentivo à vigilância, a ver as pessoas ficarem mais atentas. Mas é isso, eu acho que se você quiser perguntar alguma coisa que eu saiba responder... Obrigada, Tânia. A Kate falou também, a Tânia também ressaltou a questão da anamnese. Então, a criança foi mordida no dia 27 de janeiro e só tem um relato, uma referência à mordida no dia 11 de março. Então, houve um delta T importante. Então, é importante a gente lembrar da anamnese, da questão da exposição. A gente esquece, às vezes, de faz só uma nota de admissão e a gente precisa, realmente, a lesão dele era uma lesão bastante discreta. A questão da profilaxia antirrábica, não só a profilaxia antirrábica em Angra, que aí a gente precisa refletir, que a mãe não queria que o filho fosse furado. Será que a unidade de saúde deixou de envolver essa mãe, de comprometer essa mãe, discutir com ela a gravidade da doença? Ele não completou o esquema. A questão que também mostra a dificuldade do manejo pelo IPPMG, porque é natural, é uma doença de pouco conhecida no manejo clínico, que é a questão da profilaxia dos familiares. Além disso, teve um acidente com material biológico no hospital. Então, teve várias implicações com relação ao manejo de um caso pouco conhecido. Né? E a questão da parada no transporte. Então, a criança chega parando no IPPMG. Então, será que houve falha no transporte? Será que, de alguma forma, isso pode ter comprometido o manejo inicial e o fim da vida dessa criança? Apesar da Kate ter dito é uma doença incurável, a gente tem alguns relatos na literatura, mas ele para no transporte. Em que condições essa criança chega? Né? Então, assim, traz algumas reflexões para a gente que a gente precisa pensar um pouco. Mais uma vez, eu parabenizo a Kate sobre o caso. Eu agradeço muito a presença da Tânia, que eu acho que é importante a gente ter essa interlocução com a vigilância, mostrar a carinha da vigilância. Então, mostrar o que vem acontecendo nos bastidores para que as coisas efetivamente aconteçam com relação à profilaxia, manejo. A questão dos polos, então, a gente precisa lembrar do que é um acidente de alto risco, de baixo risco. Então, o protocolo do Ministério está à disposição para quem quiser consultar. Chegou uma criança com uma mordedura, estou em dúvida? Não tem problema, vamos abrir o protocolo para a gente ver se tem indicação ou não. A gente sempre ouve da mordida do rato, né? Então, a Kate também falou da questão do manejo da mordida do rato, mas na verdade, se deixar, a gente vai ficar até amanhã e o pessoal vai ficar meio impaciente com a gente. Então, eu, na verdade, de novo, muito obrigada. Patrícia, não sei se quer fazer algum comentário, que é a nossa presidente do comitê. Se a Patrícia quiser fazer algum comentário. Obrigada. Então, gente, eu também só queria fazer um comentário final para encerrar.
Agradecer muito vocês. Foi um caso muito bem apresentado, com a parte histórica e tratamento, epidemiologia. E no final, a doutora Tânia fechou com chave de ouro, eu acho, né? Então, gente, muito obrigada. Parabéns para vocês pelo caso. E vamos dar boa noite agora. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, doutores. Eu vou estar encerrando a gravação. Tá joia. Tchau. Doutores, obrigado por tudo. Obrigada, Diego.